Era uma terça-feira, umas 2 da tarde, e essa altura do campeonato eu já estava na segunda jarra de café e no 10º post que não fazia sentido nenhum. Mas fazer o que era pedido do cliente. O cliente queria engajamento. Eu queria perder meu réu primário. Foi aí que eu percebi. Criar conteúdo não é tão difícil. O difícil mesmo é saber o que faz alguém parar o dedo no meio do scroll para querer te ouvir. Aí você tenta fazer o que todo mundo faz, né? Vai lá pro YouTube, TikTok, pergunta pro chat GPT e é sempre a mesma ladainha. Ah, usa gatilho mental, você é seu nicho, tem que postar no melhor horário, blá 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 blá. Parece útil, mas é raso. Um mar de conselho genérico que não ajuda ninguém a criar nada que realmente funcione. E você aí, se matando para tentar adivinhar o que postar, não é mesmo? Então senta aí, pega seu café, que hoje eu vou te mostrar um jeito de criar conteúdo que talvez você nunca tenha visto. Se você caiu aqui e ainda não me conhece, meu nome é Fernando, e olhando meu perfil agora, pode parecer que eu tô começando, e eu tô mesmo, mas não do zero. Eu venho dos bastidores e eu já passei anos criando conteúdos, né? E provavelmente vocês já viram alguns, só não sabia que fui eu que criei. Eu já trabalhei com marcas e projetos grandes e pequenos, e eu vi na prática o que realmente funciona e o que só serve para enfeitar o feed. Agora eu decidi trazer isso aqui para o meu perfil, e nesse vídeo eu vou tentar ensinar para vocês criar conteúdo que gera relevância de verdade. E se esse papo fez sentido para você, aqui nesse canal eu falo sobre vários assuntos relacionados a marketing, sem fórmula mágica, sem blá blá blá, beleza? Então se quiser acompanhar, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Agora bora pro conteúdo. Então galera, nesse vídeo eu separei pra gente falar realmente sobre criação de conteúdo, então não vou falar nem da parte técnica, nem da parte de equipamento, iluminação, nada disso. Vou focar bastante na questão do conteúdo, que é para realmente tirar essa dúvida do que postar, como postar, tá bom? E para a gente entender melhor isso, eu separei essa parte de criação de conteúdo em 4 tópicos, que é isso que você precisa entender para criar qualquer conteúdo. Isso dentro da minha visão, é claro, é como eu trabalho hoje e para mim dá super certo. Então, como eu disse no começo do vídeo, eu vou trazer uma forma nova, talvez, de você enxergar a criação de conteúdo. E dentro desses 4 tópicos, eu acho que o mais importante de todos vai ser o quarto tópico realmente, tá bom? Então vamos lá, qual que é o primeiro tópico? Ele é o ponto de partida, que é entender as dores do público. Antes de tentar viralizar qualquer coisa, tem uma parada que muita gente se esquece. Você não cria conteúdo para você, cria para quem está do outro lado. Se você não sabe o que essa pessoa está sentindo, enfrentando ou procurando, então qualquer conteúdo seu vai ser tipo jogar dardo de olho fechado. Detalhe, você não vai acertar nada. Então, se você quer fazer alguém parar de scrollar ali o mouse ali, prestar atenção no que você está falando, você tem que parar de se escutar e começar a escutar mais o que o seu público fala. É estranho isso, né? Mas vocês vão ver que dá tudo certo. Testa aí e me fala. Parte 2. O que faz um conteúdo de sucesso? Basicamente, é a audiência que a gente constrói em cima desse conteúdo, né, que vai fomentar depois futuramente conversões em vendas e clientes e tudo mais. Mas o primeiro de tudo é que você precisa que esse conteúdo ele gere uma certa audiência. E para gerar audiência não pode depender só dos seus seguidores. Você tem que utilizar a questão do compartilhamento também, que é disso que é feito as redes sociais. Então, o que leva as pessoas a compartilharem algo? E nos meus estudos, né, de marketing e tudo mais, a melhor explicação ou o melhor conteúdo que eu já achei com relação a isso é um livro chamado O Contágio. Até peguei ele aqui. É isso mesmo, Contágio, né? Ou Contágio não, galera. Do Jonah Berger. Eu acho que é assim que fala. Eu leio no Kindle, tá? Eu sei que tem gente que prefere no papel. É porque as coisas pegam. Ele exemplificou um conteúdo que será compartilhado ou não. Ele definiu, na verdade, que ele tem que ter 6 objetos. Então, o Jonah Berger, esse autor que eu falei para vocês, ele estudou a fundo, ele fez uma pesquisa, ele é um professor, ele fez uma pesquisa de campo realmente, e ele trouxe esses 6 pontos em comum, que na opinião dele é o que faz um conteúdo viralizar ou não. Pessoal, eu vou passar resumidamente aqui, lógico, e quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui do livro aqui na Amazon para vocês aqui embaixo na descrição, beleza? Então, o primeiro gatilho, ele chama de gatilho no livro, é a moeda social. Que é o quê? É o que faz as pessoas parecerem interessantes se ela compartilhar. Então, é uma moeda de troca. Por exemplo, compartilhar que eu fui tirar foto, né? Durante muito tempo, foi um costume muito grande. Vou num restaurante legal, tal, tiro a foto daquele prato para mostrar que eu estava naquele restaurante. Então,
aquilo é uma moeda social, mostra que eu tenho condições de estar naquele restaurante, que eu frequento bons lugares e tudo mais, e as pessoas gostam de compartilhar isso. Segundo ele, é um gatilho. O segundo gatilho chama gatilho, inclusive, tá? Eu tô chamando de gatilho aqui porque eu não lembro realmente como é que ele chama no livro, tá, pessoal? Que é ter algo no seu conteúdo que relembre o dia a dia da pessoa. Então, quando ela fizer aquela ação do dia a dia, ela vai automaticamente associar o seu conteúdo e assim vai. Então, por exemplo, muitas pessoas da tecnologia e do marketing, eles gostam muito de tomar café. Eu comecei o vídeo falando para vocês, estou tomando meu café, falei para vocês tomar café. Automaticamente eu criei essa associação, esse gatilho dentro do seu cérebro. É inconsciente, tá, pessoal? Não é que você pensa que, eu estou tomando café, vou lembrar do Fernando. Não é assim que funciona, tá? Mas ele fez os testes lá e ele comprovou que esse gatilho funciona também. Terceiro gatilho, emoções, né? O que essa pessoa vai sentir quando ela assistir o seu vídeo. Isso é muito importante também. Isso explica alguns vídeos que às vezes não tem nada a falar nem nada, por exemplo, vídeo de gatinhos fofos que a gente sente afeto. E dentro do livro ele vai trabalhar emoções, daqui a pouco a gente vai chegar nisso também. Quarto ponto, visibilidade pública. O que é isso? É algo que dá para ver ou replicar. Tem gente que vai chamar isso de efeito manada. A maioria das pessoas conhecem isso. E isso é um efeito muito legal porque ele parte do princípio de Pareto também, do 20-80, né? Porque você não precisa, se eu quero vender 100 mil cópias, eu não preciso fazer o esforço para vender 100 mil cópias, eu vou fazer o esforço para vender 20. Como que eu quero explicar? Como eu posso explicar isso? Por exemplo, quem gosta de corrida, eu estou tentando começar a correr agora, né? E no meio da corrida teve um tênis agora nacional que chama o Corre, inclusive está na versão 4, chama Corre 4, que ele foi um sucesso de vendas da Olympus, mas se você parar para pensar e perguntar para as pessoas que compraram esse tênis, 20 pessoas vão falar que estudou, que viu o custo-benefício, as demais 80 vão falar para você que compraram porque o amigo que corre há um tempo já comprou. Então, e ela é referência. Então, assim, comprou porque outra pessoa comprou, ele nem sabe os atributos técnicos, às vezes, daquele tênis ou não. Então, 80% das pessoas vocês vão ver que é nesse sentido, entendeu? É o efeito manada, que aqui ele chama de visibilidade pública. A gente faz aquilo que todo mundo está acostumado a fazer. Quinto gatilho, valor prático, que é quando uma coisa tem uma utilidade real. Por exemplo, esse próprio vídeo aqui novamente, né? Você está assistindo porque você quer aprimorar o jeito que você cria conteúdo. Então, ele tem um valor prático para você. Tem um valor prático e tem uma utilidade real, né? E isso também explica como, às vezes, algum vídeo bobo no YouTube também bomba. Por exemplo, como descascar uma laranja da forma correta. Às vezes o cara inventa um hackzinho ali que deixa o negócio muito mais prático e agiliza muito. Não é sempre que a gente descasca a laranja, mas foi um exemplo só, mas se você pegar para pensar nisso para pensar, você vai ver alguns vídeos bobos assim que viralizaram, né? Porque tem uma utilidade prática ali muito grande, por mais que não seja nada de outro mundo ou importante. E o sexto e último gatilho, que são as histórias. E aqui em histórias entram as narrativas. Então, dá para vender um produto sem de fato vender um produto, só simplesmente contando uma história. Então, deixa eu pensar num exemplo. Eu coleciono facas. Tem uma faca de militar tática que chama, uma marca que chama Kabar. Essa faca, ela tem esse nome porque um cara estava andando pela floresta, lá, não sei, nos Estados Unidos, onde era isso aí, ele foi atacado por um urso, ele tirou essa faca que tinha outro nome na época e conseguiu matar esse urso. Então ele queria dizer que ele kill a bear, que fala urso, né? Não sei, o inglês é péssimo. Ele queria falar isso, mas não saiu na hora que ele estava falando, né? Que o inglês dele não era americano, né? Acabei de me tocar. E ficou Kabar a faca. E essa história da utilidade da faca, que pode matar até um urso, fez a faca se vender sem de fato ofertar a faca, entende? Então, quanto mais elementos desses gatilhos você tiver no seu conteúdo, maiores são as chances dele viralizar e ser compartilhado. E isso vai aumentar a sua audiência. Então, nós já falamos sobre a dor do seu cliente, a gente já falou sobre os objetos que faziam um conteúdo ser compartilhado ou não, e a gente trouxe a teoria do livro Contágio. E agora a terceira parte inclusive já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, que é a narrativa. Então o que acontece com isso? Tem gente que acerta o assunto,
mas erra o jeito que conta a história. E aí, no meio do caminho, acaba perdendo a atenção de quem mais precisa ouvir. E a narrativa é um motor invisível do conteúdo bom. O que eu quero dizer com isso? Que se seu conteúdo ela não vem embalado numa boa história, ela vai morrer no meio do caminho. Não vão te escutar. Então, quer que um conteúdo ele tenha uma boa audiência, você tem que empacotar ele numa história. E se você está assistindo esse vídeo até aqui, foi porque talvez o começo do vídeo te interessou a um problema que você tenha passado, que eu passei também. Então, por isso que você está assistindo até agora. Então, esse esquema faz prender a atenção de quem está assistindo. E o quarto ponto que eu falei que na minha concepção era o mais importante, que é a questão que está em alta agora, que é a autenticidade. E isso aqui já está até meio banalizado, está parecendo até frase de caneca, mas escuta bem essa parte. As pessoas, elas sabem quando você está tentando enganar elas sabem quando você está copiando alguém, elas sabem quando você está fazendo um personagem ali na frente da câmera, ou que você está simplesmente tentando agradar o algoritmo. E daí sabe o que ela faz? Ela passa direto, ela rola, ela pula o vídeo. E não dá para confundir autenticidade com ser espontâneo demais. A gente tem que ponderar as coisas, não é isso. A autenticidade é ser coerente, ter uma voz e assumir um ponto de vista. Então, quando você fala o que você realmente pensa com o seu estilo, a pessoa do outro lado ela consegue entender e ver verdade naquilo. No fim das contas, criar conteúdo que conecta não é sobre seguir tendência. É sobre entender gente. É sobre ter uma mensagem e ter coragem para bancar ela com a sua cara, né? Você pode continuar tentando adivinhar o que postar, ou pode começar a criar com intenção e ver a diferença que isso faz, né? Galera, se isso tudo aqui te ajudou de alguma forma, deixa um comentário aqui embaixo pra mim. E se quiser continuar vendo conteúdo assim, não se esquece de se inscrever no canal, beleza? Até o próximo vídeo.